Oi, gente. Boa tarde. É, Hoje a gente continua nosso comentário sobre o Eutífron, do Platão. Da última vez que a gente tinha deixado nossa dupla, o, o Sócrates tinha reclamado das definições do Eutífron, né? E, e tinha perguntado para ele se ele tinha alguma prova, né, de que as ações que ele estava fazendo, né, se era inequívoco de que ele denunciar ao pai era algo justo, né? Então, assim, o que o Sócrates está pedindo, né, onde a gente largou o diálogo do último encontro, foi alguma coisa que demonstrasse a piedade de Eutífano, né? E, e Sócrates ele vai retomar a posição do Eutífron, né, e repetir como não fica claro que na situação dele, né, do Eutífron, de que você está julgando um assassinato, né, um homicídio, como que isso pode ser uma piedade, né, uma ação, aliás, né, como a denúncia pode ser piedosa e como o assassinato pode ser impiedoso, se o homicídio é algo que pode ser amado e odiado por deuses diferentes, né? E a questão é que, bem, o exemplo, né, é a questão dos deuses, né, que você pode ter deuses diferentes apoiando essa ação e deuses diferentes se contrariando a ela. Então, assim, vai ser obrigado, né, o Eutífron a retificar a definição dele e dizer que não apenas aquilo que é amado ou odiado pelos deuses que é algo piedoso ou impiedoso, né? Que algo vai ser da ordem da piedade quando é amado por todos os deuses, né? Então, assim, só aquilo que é amado por todos os deuses, sem nenhuma distinção, né? É que pode ser algo piedoso, enquanto só algo que é odiado por todos os deuses é que pode ser visto como impiedoso, né? Então, assim, para que o homicídio seja visto como algo necessariamente impiedoso, nenhum deus poderia discordar desse, aliás, nenhum deus poderia divergir desse ódio, né? E, e assim, essa questão, né, essa forma de reformular a definição que ele dá de piedade, né, ou seja, piedade é aquilo que é amado por todos os deuses, ela vai trazer uma das imagens mais clássicas desse diálogo, né? Enfim, inclusive, geralmente quando se fala do Eutífron, se fala desse trecho aqui que a gente vai ler agora, né? Que é no PDF da edição que a gente está trabalhando, é o parágrafo 12, né? Mais ou menos no 10, na página 10A, se a gente for pegar a paginação Stefanos. Mas o que a gente vai ver então, né, é o dilema de Eutífron, né? E que dilema é esse? Bem, trata-se de entender se a piedade ela é amada pelos deuses, né? Ou seja, se a ação piedosa é amada pelos deuses por possuir a qualidade da piedade, ou se ela é tornada piedade na medida em que é amada pelos deuses, né? Então, assim, e qual é a questão que está em jogo aí, né? Se a piedade ela é amada pelos deuses porque ela é piedade, ou se é por algo ser amado pelos deuses que a coisa se torna piedade. No primeiro caso, né, a própria piedade é que faria os deuses amarem ela. Então, assim, os deuses amam tal ação porque ela é piedosa. Enquanto no segundo caso, algo se torna piedoso na medida em que é amado pelos deuses, né? Então, assim, se a gente fosse pegar o exemplo que a gente está trabalhando, como é que funcionaria ela em cada um dos casos, né? No caso de condenar o homicídio, isso seria uma ação piedosa, porque os deuses teriam que detestar o homicídio por ele ser em si impiedoso. Agora, se for o segundo caso, então seria dizer que, na verdade, o homicídio se torna impiedoso porque os deuses odeiam ele, né? Então você vê que a causalidade que está em jogo aí é diferente, né? E o Eutífron ele não entende esse dilema, o que faz com que o Sócrates ele levante algumas questões para conseguir ajudar ele a entender o que significa perguntar se, e eu cito aqui, né, se a piedade seria amada por possuir a qualidade de piedade ou por causa de alguma outra coisa, né, os deuses. Então, assim, ele vai
começar a discutir isso fornecendo um exemplo, né, que é a partir da ideia de algo ser transportado ou visto, né? Então ele vai dizer, bem, aquilo que é transportado se torna transportado por alguém realizar esse transporte, né? Assim como no caso da visão, né? Aquilo que é visto depende de alguém ver, né? Ou seja, alguém ver é condição de que o visto apareça como visível, né? Então, assim, o que a gente descobre, né, nessas qualidades é uma causa que condiciona aquela coisa de fora, né? Porque para que o visto seja visto, é preciso que se veja, né? Em termos bem abstratos, nessa análise a gente pode ver que uma prática ou ação, ou mesmo enfim, uma paixão, né, algo que se sofre, é a prática que faz com que aquilo se torne o que é, né? Isso significa dizer que algo não possui certas qualidades sem que antes, né, uma determinada prática tenha investido essa coisa com essa qualidade. Então, assim, nesses termos, a gente vai ter, então, uma ideia, né, uma imagem de que as coisas possuem uma determinada qualidade na medida em que elas se tornam essa coisa, né? Ou seja, na medida em que algo causa aquela imposição de uma determinada qualidade na coisa, né? Então, assim, isso vai levar o Sócrates a concluir, né, que uma coisa será amada ou será amável na medida em que alguém ama ela, né? Então, assim, sei lá, se eu digo que alguma pessoa, né, é amada, essa pessoa é amada porque alguém está efetivamente amando ela, né? Agora, após essa explicação, Sócrates vai retornar para o dilema dele a partir da definição, né, de que a piedade é o que é amado por todos os deuses. E ele vai perguntar se, nesse caso, isso acontece por algo próprio à piedade ou apenas pelo fato de que os deuses amam a coisa, né? Então, assim, vai retomar a questão, né? O Eutífron ele vai dizer que a piedade é piedade pela sua qualidade de piedade e não simplesmente por ser objeto de amor dos deuses. Ou seja, o Eutífron ele vai escolher o primeiro lado do dilema, né? Não é o amor dos deuses que faz algo ser piedoso, mas é uma certa qualidade que faz com que os deuses amem aquela coisa, né? Então, participando de uma certa qualidade que os deuses vão amar essa coisa. O que é importante aqui, eu acho, é que se ele dissesse que apenas é piedoso algo na medida em que os deuses amam, de certa forma ele estaria dizendo que aquilo que é piedoso depende de elementos contingentes, né? Ou seja, daquilo que os deuses acabam amando ou não amando. O que não deixa de jogar nos deuses uma certa imagem problemática, né? Como se eles fossem seres humanos, tendo amores particulares, fugazes, né? O que recai de novo numa coisa que a gente conversou no último encontro, né? Que a ideia que é a possibilidade, né, de interpretar mal os elementos míticos da cultura, né? Lendo de forma literal demais as histórias dos deuses. Mas, enfim, diante dessa posição, então, do Eutífron, né, de que os deuses amam algo porque a coisa é piedosa, né, ou seja, a qualidade da piedade está separada, o Sócrates vai dizer, né, que ainda assim, de acordo com o que eles discutiram antes, né, aquilo que é amado pelos deuses só pode ser amado ou amável na medida em que eles a amam, né? Ou seja, algo é amado não por qualquer propriedade sua, né? Mas se torna amado na medida em que alguém investe essa coisa de amor, que alguém pratica amor. Então, assim, o Sócrates ele levanta a bola para o Eutífron dar uma resposta sobre qual é a posição dele no dilema de Eutífron. E aí, quando o Eutífron responde uma posição, o Sócrates vai lá e diz que, na verdade, isso discorda do que eles tinham falado antes, né? E, assim, isso faz aparecer uma situação meio complicada, né? Em que aquilo que é piedoso é objeto de amor dos deuses, tanto pelo fato de ser piedoso, né? Ou seja, pelo fato de que a coisa possui uma qualidade da piedade, mas também aquela coisa só é amada pelos deuses na medida em que os deuses amam essa coisa, ou seja, na medida em que os deuses são causa por meio da sua ação naquela coisa. E assim, eu acho que o que a gente vê aqui como problema, né, nessa definição da piedade, né, que conjuga
a piedade enquanto qualidade, né, e a piedade enquanto um objeto do amor, né, é que a definição do Eutífron original, né, os deuses, a piedade é tudo aquilo que é amado por todos os deuses, é que essa definição ela conjuga dois termos, né, a piedade e o amor, que parecem apelar para explicações distintas e até contraditórias, né? Ou seja, ou a piedade é a causa do amor, por ser a qualidade desejada, ou o amado se torna amado a partir do ato de amor do amante, né? Então, assim, o que parece que está em jogo aqui, na verdade, e eu acredito que isso, digamos assim, é um dos argumentos de fundo do texto, é que a gente vê várias causas distintas em ação, ainda que essa ideia não tenha sido desenvolvida, né? Assim, a gente pode falar, para a gente reter duas categorias aristotélicas, que existe, por um lado, né, a gente tem a diferença entre uma causalidade formal, que atua na ordem da forma, né, ou seja, é piedoso aquilo que tem a qualidade ou o tipo da piedade, né, que é o que é buscado por Sócrates, mas a gente também tem a causalidade como causa eficiente, né? Ou seja, a causa vai ser aquilo que causa, afeta, produz a coisa em questão, né? E é quase como se essa confusão que acontecesse, né, entre, digamos assim, uma causa formal e uma causa eficiente, que é quase como se fosse, em parte, o sinal de um equívoco presente na própria conversa, né? O que mostra, de novo, eu acho, que a posição socrática é muito mais do que uma mera busca de definições, né? Ela é uma espécie de lento tateio para as causas dos equívocos, né? E, além disso, ainda não se conseguiu circunscrever o que é piedade. Apenas se elaborou o campo de questões que surgem a partir do momento que se relaciona a piedade aos deuses, né? Por isso que o Sócrates ele pergunta, mais uma vez, o que é a piedade, se não é nenhuma dessas definições apresentadas, né? E assim, apesar de parecer um comentário negativo, né? Apesar de parecer que o Sócrates está negando e refutando essas duas posições, né? Ou melhor, está refutando a definição por conta do desequilíbrio presente nela, né? Que foi o que a gente estava discutindo, né? Do dilema. Talvez a gente pode entender essas discussões, né? Enfim, que terminam ali mais ou menos no parágrafo 13, que é quando depois ele vai abrir uma espécie de interlúdio no meio do 13, né? Mas parece que tem um certo avanço na medida em que os termos do problema, ou seja, o campo conceitual, se torna mais claro, né? Ou seja, é como se a partir do próprio discurso corriqueiro, dos seus limites experimentados nas contradições e aporias, é que se vão revelando os limites reais dos conceitos. Ou seja, o fato de que deve haver uma diferença entre a piedade ser amada pelos deuses, tanto pela qualidade da piedade, como pela ação dos deuses, né? Se eu mencionei a causalidade aristotélica, né, as duas categorias, né, a causa eficiente e a causa formal, é porque no pensamento de Aristóteles a gente vê essas causas apresentadas, né, como formas de analisar a realidade, né, de analisar os entes. O que é interessante no Platão, eu acho, é que ele mostra, por conta das aporias que a discussão chega, limites da linguagem corriqueira que fazem com que seja necessário operar certas distinções, né? É quase como se o Aristóteles ele está meio que já com essas categorias diferenciadas, o Platão ele está tentando apontar para a necessidade de uma diferenciação, né? E por que eu acho que isso é interessante, né? E por que eu acho que isso é, digamos assim, um dos elementos, assim, digamos assim, filosóficos do pensamento platônico? Porque isso aí é uma espécie de elaboração, né? Um discurso corriqueiro que, por conta das premissas que se assumem, dos argumentos que se constroem, você não consegue ir adiante, né? Você entra numa contradição, ou o seu argumento fica desequilibrado, ou você não consegue se justificar completamente. Enfim, tem várias formas que você pode acabar nessa situação. Mas o fato é que essas duas exigências ao mesmo tempo, né? Que a piedade seja amada, que a piedade seja aquilo que é amado pelos deuses. Isso tem a causa nos próprios deuses, né? Porque algo se torna amável na medida em que eles amam. E, por outro lado, o objeto amável, ele seria amável porque ele contém a qualidade de piedade,
né? Então, assim, essa confusão, apontar para essa confusão me parece justamente um dos cernes do pensamento platônico, né? E, bem, o que acontece, então, depois que o Sócrates realiza esses comentários? Bem, a gente vai ter uma espécie de longo interlúdio que, que vão ser alguns comentários, né, basicamente, sobre o comportamento de Sócrates, né? O Eutífron, ele vai reclamar que o que ele propõe não tem estabilidade, né? Porque assim que ele define alguma coisa, parece que a coisa foge do controle, né? E Sócrates, nesse momento, ele vai lembrar das estátuas de Dédalo, né? Que também tem essa história, né? Esse ar de que elas se movem por conta própria, né? Embora, como o próprio Sócrates vai marcar no caso, né? As ideias que não ficam paradas, no caso, não são as dele, né? Mas as de Eutífron. E, a imagem das estátuas de Dédalo que se movem, a gente vai até retomar ela no próximo encontro, porque não no próximo, né? Mas nos próximos, porque ela é uma das imagens que é usada no diálogo Menon para definir o que é o comportamento racional, né? Que o Sócrates vai dizer que a razão, né? Falar de algo de modo racional é você conseguir encadear os argumentos da mesma forma que você tinha que prender as estátuas de Dédalo para elas não saírem voando, né? Então, assim, a gente vai ver que tem uma certa continuidade, né, no pensamento platônico, né? Isso é meio óbvio, né? Que tem uma continuidade no pensamento platônico, isso não é nada de novo, né? Mas, assim, a repetição da imagem eu acho que marca essa continuidade, né? Mas, enfim, o que o Eutífron vai responder, né, quando Sócrates fala isso? Né? Ele vai dizer que, bem, se elas não ficam paradas é por causa do Sócrates, né? Ou seja, o Eutífron está reclamando do fato de que o Sócrates está examinando as ideias, ou seja, de que está levando a sério o que o próprio Eutífron faz. E é como se nesse momento, né, enfim, eu marco isso porque eu acho que isso é sempre importante apontar, né, como, pelo menos na maneira como a gente está lendo os textos platônicos, mais uma vez a gente consegue entender aqui as distâncias entre o Sócrates e o Eutífron. Por quê? Porque ele não suporta essa conversa, porque o Sócrates ele acaba sempre mostrando, né, com as suas questões, que você tem uma certa vacuidade no seu discurso, né? O Eutífron ele tem um discurso meio vazio, né? Então, assim, a maneira como você consegue levantar facilmente várias questões é um sinal de que aquele discurso não está bem elaborado, né? Agora, claro, o Eutífron é humano, né? Ele vai ficar chateado, né? Apesar de que o Sócrates ele não está fazendo isso porque ele acha que o Eutífron é burro, né? Na verdade, isso é uma coisa que é muito importante marcar, né? A ética, né, se a gente puder dizer algo como isso, né, a ética da dialética socrática, do elencos, da argumentação socrática, é sempre constituir nas pessoas, eu acho, a imagem de que ser refutado faz parte do processo, né? Ou seja, tem realmente assim um trabalho do ego no pensamento socrático, né? E assim, o fato de que o Sócrates exigir, né? O fato de exigir o Eutífron falar, né? Assim, o fato de que o próprio Eutífron marca, né? Que se dependesse dele, essas estátuas, né? Os seus argumentos ficariam parados, isso também, mais uma vez, aponta para o caráter dialógico da conversa, né? Porque, assim, algumas coisas, quando estão na nossa cabeça, elas parecem estáveis porque elas não encontram nenhuma resistência dentro da nossa cabeça, né? Mas é somente quando a gente começa a se comunicar, a gente vê de fato que nem sempre aquilo que a gente está pensando tem tanta consistência quanto a gente imagina, né? É somente quando a gente consegue se comunicar, que a gente consegue se expressar, que a gente talvez possa dizer, né, que aquilo que a gente pensa, né, que as ideias que a gente tem, somente nesses momentos em que talvez aquilo consiga obter alguma firmeza, né, a ponto de poderem ser chamados de conceitos ou ideias, né? Então, assim, o que o Sócrates vai fazer nesse interlúdio é apontar para a natureza da sua arte, né? Que ele liga justamente a sua recusa de sabedoria. Porque não se trata de recusar uma sabedoria de fato, né? Mas uma recusa a se dar por satisfeito
com as ideias que não foram ainda testadas, né? Então, assim, na verdade, o que Sócrates está fazendo quando ele examina o Eutífron, quando ele examina as ideias do Eutífron, é justamente testando ela para ver se elas são firmes o suficiente, né? Isso me lembra eu estava escutando outro dia um podcast que era acho que era o podcast Arcai, né? Archai, né? Tem no Spotify da vida. E eles estavam entrevistando, né, um dos maiores classicistas brasileiros, que é o Jacinto Luiz Brandão, e ele estava falando sobre um filósofo que ele conhece muito, que é o Luciano de Samosata, né? Samosata, eu não sei pronunciar. Mas, enfim, o Luciano, eu me lembrei desse trecho, né, porque parece que tem um trecho que o Jacinto comenta, né, que o Luciano teria um bando de filósofos indo reclamar dele, porque ele fica criticando as coisas, e ele fala, a filosofia é que nem ouro, né? Você precisa ficar batendo nela para ver se brilha, né? Para ver se tem valor. Então, assim, o espírito socrático ele tem muito disso, né? Ele bate nas coisas para ver se elas resistem, né? E é por isso que o Sócrates vai retomar o problema, né? Perguntando se toda justiça é piedosa, né? Algo que pega o Eutífron mente prevenido. Por quê? Porque, primeiro, que o Sócrates ele meio que muda de assunto, né? Eles estavam lá as definições de piedade, aí, de repente, o Sócrates pergunta, pô, mas vem cá, a justiça tem alguma coisa a ver com a piedade, né? E, assim, só um detalhe, né, que eu acho que é importante, é a ironia que o Sócrates joga no Eutífron, falando que a sua falsa sabedoria, né, ou melhor, o Eutífron eu acho que é verdadeira, né, mas falando que a sabedoria deixou ele indolente, né, como se ele justamente não conseguisse entender, não porque sabe demais, né, mas porque aliás, como se ele não conseguisse entender, não porque ele não sabe, mas porque ele sabe demais, né. Agora, por que isso é irônico, né? Porque, na verdade, é um falso saber do Eutífron, porque é um saber que não se exprime, não se ensina, não se comunica, né? Então, na verdade, o que ele está falando você não está entendendo porque o seu saber é falso, né? Mas, claro, né, o Sócrates, ele não se dá por vencido, né? E, mais uma vez, ele vai desviar a conversa para algo parecido, né? E o Sócrates, ele se explica, então, indo contra um dito de um poeta que diz que haveria uma relação entre o temor e o respeito pelos deuses, né? Então, o Sócrates vai até dizer, né, assim, eu vou discordar aqui do poeta, né? Vou dizer o contrário do que o poeta diz, né? Porque, como diz o Sócrates, né, é possível temer algo e não respeitar, né? Como no caso da doença, da pobreza. Ninguém respeita a pobreza ou a doença, né? Não é isso, não é admirável, né? E o que isso leva o Sócrates a concluir? Que o temor não é uma parte do respeito, mas o respeito é uma parte do temor, né? Ou seja, nem todo temor gera respeito, mas todo respeito possui temor, né? E assim, é uma situação, pelo menos assim, em termos metaconceituais, é uma situação singular aos conceitos. Aliás, é uma situação parecida, né, com os conceitos de número e de ímpares, né? Por quê? Por exemplo, nem todo número é ímpar, né, já que tem os números pares, mas todo número ímpar é um número. E o que a gente ia ver nesse desvio meio esquisito do Sócrates, né, que já é um duplo desvio, né, porque primeiro ele falou justiça é piedade, que já é um desvio da discussão. E aí depois ele faz um outro desvio, né? Pô, ok, mas será que na verdade todo número é ímpar? E óbvio que não é, né? Mas o que a gente vê elaborado aqui é uma distinção conceitual entre diferentes níveis de conceitos, né? Ou seja, você tem conceitos que não são apenas da ordem da identidade ou posição, né? Ou seja, sei lá, par e ímpar, mas você tem conceitos também que entram numa relação de participação, né? Ou seja, no caso, o temor é um conceito que engloba o conceito de respeito. O que não significa que o respeito não possa ser englobado por outros conceitos superiores, né? Porque, por exemplo, sei lá, estou olhando aqui para minha gata, né? A minha gata, ela está tanto no conjunto de coisas que são mamíferos, quanto ela está no conjunto de coisas que eu amo, né? Então, assim, participa de duas coisas superiores, né? Porque nem todos os mamíferos são a minha gata e nem todas as coisas que eu amo são a minha gata,
né? Mas a minha gata é uma coisa que eu amo e a minha gata é um mamífero, né? Então, assim, retomando do ponto de vista da justiça, o Sócrates pergunta: será que a piedade e a justiça se relacionam de forma parecida, né? Ou seja, a piedade não é uma forma parecida de justiça, já que onde há piedade há justiça, mas onde há justiça não necessariamente há piedade? Bem, e aqui é importante marcar, né? O Sócrates ele está fornecendo uma espécie de dica sobre a natureza da piedade, no mesmo momento em que ele também indica algo sobre a natureza dos próprios conceitos, né? Como os conceitos têm níveis. Então ele vai, ao mesmo tempo, dar uma dica dizendo que existe uma relação com a justiça e vai também dizer que, bem, a piedade é um conceito que participa de outros conceitos, né? Então, assim, ele está ensinando filosofia e está ensinando também sobre a piedade ao mesmo tempo, né? E perguntado, então, né, enfim, adiante, né, no parágrafo 14, né, perguntado para o Sócrates, perguntado, né, pelo Sócrates, né, qual é, então, a definição de piedade que permite compreendê-la como uma parte da justiça, o Eutífron vai sugerir, né, que a piedade é parte da justiça que respeita aos cuidados do Deus. Ou seja, ele vai dar uma quarta definição de piedade, né? Primeiro ele tinha dado seus exemplos, depois ele disse que a piedade era aquilo que era amado pelos deuses, depois ele disse que a piedade era aquilo que era amado por todos os deuses, e agora, né, nesse quarto momento, ele vai dizer que a piedade é um cuidado com os deuses, né? E assim, fica ambíguo, pelo menos nesse momento inicial do texto, né, se o cuidado com os deuses, como está nesse trecho, aliás, fica ambíguo se é um cuidado com os deuses ou se é um cuidado dos deuses, né? Já que mais adiante vai se falar de uma espécie de cuidado dos deuses, né? Mas, então, assim, por um lado você teria esse cuidado com os deuses, né, que seria a justiça piedosa, e por outro lado você teria o aspecto da justiça que não seria piedoso, que seria tudo que diz respeito à justiça, que tem a ver com o cuidado dos homens, né? Então, como se você tivesse, assim, aqui, justiça, composta de piedade, né, que é um cuidado com os deuses, e um outro tipo de cuidado, só que é um cuidado com os homens, né? Então, eles participam do mesmo conceito. Bem, diante disso vai acontecer alguma coisa óbvia, né? O Sócrates vai perguntar, ok, certo, eu tive muito massa isso que você está falando, estou aprendendo muito com você, mas qual é o cuidado que é específico aos deuses? Que porra é essa, né? E aí, para fazer isso, ele vai começar a fazer uma série de perguntas relacionadas, né, que, em tese, iriam circunscrever o conceito de cuidado. E aqui a gente vê, né, uma espécie de o elenco socrático, né, que é essa argumentação em série, em que se examina detidamente as implicações de uma afirmação, né? E o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso no parágrafo 15, né? Primeiro ele vai assumir uma premissa que é: cada cuidado implica um tipo diferente de arte, né? Como a arte hípica é o cuidado dos cavalos e como a arte cinegenética é o cuidado com os cães, né? E qual é a consequência, né, para dizer que cada cuidado implica um tipo diferente de arte? A consequência é que, bem, a piedade é o cuidado dos deuses, no sentido, então, né, de que a piedade é uma espécie de arte em que, digamos assim, né, é uma arte tal como a hípica é o cuidado com os cavalos. Mas, então, ok, beleza. Então, cada cuidado implica um diferente tipo de arte e a piedade sendo um tipo de arte, ela implica também um certo cuidado específico, né? Só que é aquele que é com os deuses. Bem, mas aí qual é o segundo ponto que o Sócrates vai levantar, né? Bem, se todas essas coisas são cuidados, né? Se a hípica, a cinegenética e a piedade são cuidados, então elas são todas cuidados por terem algo em comum, né? Então, assim, o que é que tem de comum? Bem, a consequência acho que não é muito difícil de ver, né? O Sócrates vai falar. Se todas essas coisas são cuidados, elas são cuidados na medida em que trazem um benefício para quem é o alvo do cuidado, né? Então seria dizer que a arte hípica ela é um cuidado com os cavalos porque ela traz uma melhoria para os cavalos. A cinegenética com os cães porque ela traz uma melhoria para os cães. E no caso da piedade? No caso da piedade fica meio esquisito, né? Porque isso significaria dizer que ao ser piedoso a gente daria alguma espécie, a gente faria uma melhoria com os deuses, né? O que é um absurdo,
já que os deuses, sendo deuses, são perfeitos, né? E nem precisa justificar isso, né? Porque justamente o pensamento platônico ele não vai evitar o senso comum, ele vai apenas tentar refinar ele, né? Então assim, ele nem perde tempo gastando essa possibilidade, né? E o próprio Eutífron também parece aceitar isso, né? E ele vai emendar a sua definição e dizer que a piedade ela não é esse tipo de cuidado, né? Um cuidado de melhoria, mas ela é um cuidado semelhante ao que os escravos têm com seus senhores, né? Em que um certo serviço se presta ao seu senhor. E bem, a princípio parece que faz muito sentido isso. Por quê? Porque, bem, é quase como se você tivesse uma analogia, né? Os deuses estão para os humanos, assim como os senhores estão para os escravos, né? É uma imagem que, pelo menos assim, em termos de distância de poder, parece que tem uma relação semelhante, né? Então, o que seria o cuidado nesse caso, então? Seria uma espécie de serviço prestado aos deuses, né? Bem, Sócrates ele vai fazer o quê? Vai fazer o que ele faz sempre, né? No parágrafo 16, ele vai analisar outras formas de cuidado que são como serviço, né? Como o do médico, do construtor, para tentar verificar até que ponto essa definição do Eutífron funciona, né? E assim, o que o Sócrates ele consegue reconhecer facilmente é que todos esses cuidados, né, enquanto serviços, eles estão sempre realizando uma certa finalidade, né? Como, assim, aliás, na verdade, a finalidade desse cuidado é realizar um serviço, né? Perdão, gente. Como no caso dos agricultores, né? Qual é o serviço, qual é a finalidade dos agricultores? Né? A finalidade deles é ter como serviço tirar os alimentos da terra, né? Então, assim, a pergunta, né? Pergunta então, o que ele vai perguntar então é qual é a obra específica realizada pelos deuses usando os humanos como servidores, né? Ou seja, qual a finalidade desse cuidado com os deuses, né? E o Eutífron vai responder essa pergunta retomando a sua segunda definição, né? Possivelmente emendada pela primeira, dizendo que basta agradar os deuses que se está servindo a eles por meio de preces e sacrifícios. O problema, como a gente sabe, né, é que isso faz a gente retornar para as aporias da segunda e da terceira definição, né? Porque basicamente ele está dizendo que, bem, basta a gente fazer o que os deuses gostam. E isso a gente já tinha visto que é muito problemático, né? Então, assim, só para recapitular, né? Eles estavam andando, entendendo a piedade como uma espécie de cuidado, e um cuidado que é a realização de um serviço para os deuses, né? Então, Sócrates pergunta, ok, qual é esse serviço? Né? Se eu consigo entender que o serviço do agricultor é tirar comida e do médico curar, qual é o serviço que é feito pelos seres humanos, né? Na medida em que eles são piedosos? E bem, antes da gente entrar digamos assim, na resposta propriamente dita do Sócrates, tem um comentário bastante importante a se fazer que aparece no parágrafo 17, né? Por quê? Porque o Sócrates vai dizer, eu vou ler aqui rapidinho, né? Certamente, mas se quisesses, poderia de modo muito mais breve, Eutífron, responder ao ponto principal das coisas que te perguntei. É evidente que estás muito desejoso de me ensinar, contudo, agora que estavas perto, foges. Se me tivesse respondido a isto, de certo eu teria aprendido satisfatoriamente o que há a dizer sobre a piedade. Porém, agora é forçoso que aquele que a ama siga aquele a quem ama, onde quer que ele o conduza. Em conclusão, o que diz ser o ato piedoso e a piedade. Então, assim, o Sócrates ele vai dar uma espécie de deixa, né? Porque, assim, uma coisa que ele fala nesse trecho que eu citei é que o Eutífron estava perto da resposta, né? Isso parece indicar que o Sócrates ele tem uma ideia de para onde ele está indo, né? Então, assim, ele é sem saber, mas sem saber num sentido muito específico, né? De que você não é dotado de certas opiniões, né? Saber é visto muito mais como uma prática, né? Uma atividade que vai se conquistando aos poucos. E ainda assim, né, mesmo assim, mesmo sabendo que estava próximo, ele consente retomar a discussão. E eu acho que isso é importante, essa disposição dele, porque mostra que o Sócrates ele está mais interessado na atividade social do que propriamente em ter a resposta certa. Né? Tanto que ele fala,
é forçoso que aquele que ama siga aquele a quem ama, né? Então, assim, eu acho que o que a gente vê aí? A gente vê a própria piedade socrática sendo performada, né? No seu desejo de construir uma espécie de comum, né? E o que o Eutífron faz? Bem, o Eutífron é um coitado, né? Ele só consegue, agora, a essa altura do diálogo, ele não aguenta mais nada, né? E aí a gente começa a entrar já na parte final do diálogo, que ele vai dizer o quê, né? Ele vai dizer que a piedade é o conhecimento daquilo que agrada aos deuses, né? E qual é esse? Conhecimento do quê? Né? Conhecimento das preces e dos sacrifícios a serem feitos em nome dos deuses. Então, assim, depois de definir a prece como a forma adequada de pedir algo aos deuses e o sacrifício como uma espécie de dádiva aos deuses, né? Isso vai ser feito no parágrafo 18, a gente vê que isso parece configurar uma espécie de comércio entre homens e deuses, né? E eu uso a palavra comércio porque justamente o que está em jogo aí é uma espécie de relação mútua, né? Os dois fazem uma troca e o que se espera de trocas é que cada um dos lados ganhe dessa situação. Mas se por um lado é óbvio que os homens ganham das suas relações com os deuses, o inverso não faz sentido, né? Porque não tem nada no homem que torne ele superior aos deuses que permita com que ele possa dar algum benefício qualquer para os deuses, né? A gente está recaindo aqui, de certa forma, no mesmo problema da definição da piedade como cuidado enquanto produz benefícios, né? Por quê? Porque justamente o que você vai dar para alguém que já é perfeito? Sobretudo se você é alguém que é extremamente, digamos assim, limitado, né? Se você está preso na finitude. E o Sócrates vai perceber isso, né, e vai comentar que, bem, Eutífron, meu caro, se as ideias elas não param, se elas andam em círculos, isso não é culpa do Sócrates, né, dele. Isso é culpa do próprio Eutífron. Porque é ele mesmo que ignorou os limites e os avanços da discussão e voltou sem muita paciência para a definição segunda, né? Então, assim, o problema da discussão, se ela está dando em círculos, é porque o Eutífron é incapaz de progredir. Ou seja, de largar as suas próprias posições diante dos limites que aparecem, né? Então, assim, e a gente já vê na maneira como ele vai respondendo, né, nesses trechos, já é assim uma coisa meio monossilábica, né? Eu lembro-me, de certo, parece, né? São três frases, aliás, ele só fala essas três coisinhas assim no parágrafo 19 e só está sentindo, né? Parece que ele já está cagando para o Sócrates, né? Ele não tem interesse na discussão. E, de novo, por que ele não tem interesse? Porque ele só tem interesse nele mesmo, né? Ele que sabe o que é piedade, então entrar no esforço de construir uma coisa em comum, para ele é uma coisa que nem faz sentido, né? Mais uma vez, marcando o aspecto de falsa piedade do Eutífron, né? E, bem, e aqui a gente já chega no parágrafo final, né? Que francamente é apenas um pouco deprimente, né? Em que a gente vê o Sócrates exortando o Eutífron a continuar, né, já que ao longo do caminho ele viu vários indícios de que eles poderiam construir um campo em comum, né, apesar da resistência do Eutífron, mas ele não está disposto. Né? Ele fala, inclusive, né, noutra altura, Sócrates, agora tenho pressa de ir para o outro lado e é tempo de me ir embora. Né? Ou seja, é a última coisa que ele fala, né, tipo, beijo, né, liga. Então, assim, o Tifron não está disposto, e o que, de novo, né, evidencia que há uma distância entre os dois, né, na maneira que cada um está a serviço dos deuses. O caso é, assim, o piedoso, né, quem está de fato a serviço dos deuses é o Sócrates, né, que se desdobra para conseguir se comunicar, para criar um espaço comum entre os interlocutores, indo inclusive para mais longe da resposta, se isso significar conseguir acompanhar o Eutífron e trazer ele de volta para um bom caminho, né? Enquanto, por outro lado, o Eutífron está cagando, né? Ele só tem disposição para marcar o que ele entende por piedade, mais do que efetivamente tentar performar qualquer tipo de piedade, né? Então, assim, ele está satisfeito em ter uma imagem, uma opinião sobre o que é piedade, mais do que de fato ser piedoso, né? E eu acho que, assim, que nesse ponto a gente vê que a filosofia socrática ela nunca se dá apenas numa discursividade explícita, né?
ela é uma forma de agir mais do que pensar. Ou, de certa forma, o pensar é um efeito de você agir diferente, de você se pôr em posições que te obrigam a sair de si mesmo, né? De modo que só vai sobrar para o Sócrates se lamentar e que ele provavelmente não vai se livrar da acusação do Meleto, né? O que acaba prenunciando a sua derrota no tribunal, que é retratada na apologia. Mas tem uma última coisa que eu queria comentar, né, antes de terminar essa aula, que é que tem um trecho interessante, né, que eu acho que é até bonito, né, porque tem um ar meio melancólico, porque a coisa é meio que vista como um futuro já passado, né? E o Sócrates vai dizer, eu cito, como mostrarei àquele que junto de Eutífron me tornei sábio nas coisas divinas e que nem por ignorância e improviso, nem inovo acerca das divindades, mas que viverei uma outra vida melhor. E eu acho que esse viverei uma outra vida melhor, ele tem um som, um sabor meio agridoce, né? Porque se de um lado a gente sabe, pela ironia socrática, que o Eutífron de fato não tinha nada para ensinar ao Sócrates, né? Então, assim, essa vida melhor, ou em outro sentido, né? Aliás, não tem essa vida melhor, ou em outro sentido, né? Essa vida melhor é falsa, é uma ilusão, é a vida falsa, é a falsa piedade que o Eutífron vive. Mas, por outro lado, e eu acho que esse é o tom melancólico, agridoce, o que fica parecendo é que se o Eutífron tivesse interagido abertamente com Sócrates, se ele tivesse estabelecido um campo comum, se ele tivesse se disponibilizado para ser aquilo que ele não era, ou seja, se o Eutífron tivesse saído de si mesmo, né? Se ele tivesse tentado ser uma versão melhor de si mesmo, justamente aquela que o Sócrates tivesse tentado estimular, né? Produzir nele, então, de fato, haveria uma outra vida melhor a ser vivida, né? Uma vida em comunhão, uma vida em que o Sócrates talvez não estaria morto, né? Porque ele não seria visto como alguém ímpio. Ele estaria comungando justamente de um cuidado dos deuses na medida em que ele procura construir uma vida comum plena, né? Ou seja, um tipo de vida que a gente pode chamar de filosofia. Mas, enfim, sabemos que a gente não teve essa sorte, né? Ou melhor, Sócrates não teve essa sorte. Então a gente vai terminar por aqui, né? Só vou deixar marcado que, ao contrário do planejamento inicial, a gente não vai mais ler o Carneades, né? O próximo texto que a gente vai ler é o Meno, né? E a gente vai ler o Meno, o primeiro terço do Meno, né? Depois eu passo exatamente as indicações, porque esse terço é um terço qualitativo, não quantitativo. Mas, enfim, eu vou passar isso direitinho, junto com o PDF, e a gente se vê por aí. Até mais.